É evidente que não vou sugerir ninguém que na prova faça a questão sem olhar o texto. Mas não posso mentir para você. Muitas questões você consegue fazer sem ler o texto tudo, entendeu? Claro que para isso tem que ter uma experiência, tem que ter passado por muitas questões antes. E acredito que, assim, metade da prova você consiga fazer sem ter esse trabalho. Só não acho necessário. Chega a prova, lê o texto, cara. Lê o texto, entendeu? Depois você olha para as questões lá e faz a resolução das questões a partir do que você viu, entendeu? Vamos lá. Ó, essa questão 1 aí, por exemplo, dá uma olhadinha nela no que ela pede para você. E repara como seria uma questão que você faria com facilidade, tá? Claro que não vou arriscar, claro que vou falar para você, não faz assim, vamos voltar ao texto. Mas você mata essa questão sem ver o texto aí com facilidade. A questão 1 está assim, sem ler o texto, hein? A correção gramatical e a coerência do texto, preste atenção, pessoal. Quando o Sérgio propõe a você a troca de uma palavra por outra, de uma frase por outra, de uma oração por outra, ele tem falado o seguinte, ele sempre até hoje falou o seguinte, ó, uma troca que mantenha a correção e o sentido. O que é uma troca que mantém a correção e o sentido? Vamos lá, preste atenção, ó. Nós vamos e a gente vamos mantém o sentido, não mantém? Nós vamos ao cinema e a gente vamos no cinema. Isso mantém o sentido, não se pode negar. Nós vamos ao cinema e a gente vamos no cinema, mantém o sentido, mas não mantém a correção. Entendeu? Mantém o sentido, mas não mantém a correção, tá? Preste atenção, olha só. Ele gosta de pessoas boas. Aí você troca, ele gosta de pessoas boas por ele gosta de pessoas assassinas. Isso mantém a correção? Mantém, mas altera o sentido, entendeu? Então, cuidado. Quando o Sérgio propõe a você a troca de uma palavra por outra, de uma oração por outra, de um fragmento por outro, ele até hoje falou assim, mantém a correção, ou mantém o sentido, ou mantém os dois, tá? O que eu falei para você? O SESP a cada 2 anos dá uma subida de nível, não dá? Eles agora passaram a falar em manter a coerência. Então, às vezes, eles propõem a você uma troca que mantém a correção, às vezes que mantém a correção e o sentido, às vezes só a correção, às vezes a correção e a coerência também, tá legal? Há uma sutil diferença entre essas coisas, tá? Manter o sentido é uma coisa, manter a coerência é outra coisa, tá legal? Manter o sentido é manter o sentido, tudo bem? Se você diz o seguinte, ó, a gente vai ao cinema amanhã, nós iremos ao cinema amanhã, eu mantive aqui, ó, o sentido e a correção, entendeu? Eu mantive o sentido e a correção, tá? Agora, quando você fala em manter a coerência, significa que a frase reescrita, ela tem que obedecer à lógica. Por exemplo, ó, o homem foi preso por ter violentado a mulher. O homem foi preso por ter violentado a mulher. Ele propõe a você o seguinte, a troca de violentado por assassinado mantém a coerência textual, entendeu? O homem foi preso por ter violentado a mulher, ele propõe a troca de violentado por assassinado, tá? O homem foi preso por ter assassinado a mulher. Essa troca mantém a coerência do texto? Sim, mantém a coerência. Ser preso porque violentou e ser preso porque assassinou tem sentido, não tem? Professor, mas não é o mesmo sentido. Pois é, eu não falei manter o sentido, eu falei manter a coerência, entendeu? Não teria sentido você dissesse que o homem foi preso por ter elogiado a mulher. Espera aí, prender porque elogiou, isso não faz sentido, aí ficaria incoerente, entendeu? Então, cuidado, manutenção de sentido é uma coisa e manter a coerência é outra, tá? A droga é que sempre que eu vou explicar a coerência, eu falo a palavra sentido, essa mente você fica imaginando assim, vou explicar de novo, tá? Presta atenção. Você ficou assim, o que ele está falando, cara? Vou explicar mais uma vez, tá? Presta atenção, ó. O homem se afastou da mulher. O homem se afastou da mulher, tá? Se eu trocar o homem se afastou da mulher por o homem se distanciou da mulher, isso mantém o sentido, não mantém? O homem se afastou da mulher, o homem se distanciou da mulher. Isso mantém o sentido, tá? A frase continua coerente, inclusive, mas mantém o sentido, tá legal? Manter a coerência significa o seguinte, você pode até mudar o sentido da frase, mas a frase continua sendo lógica, entendeu? Então, eu vou repetir o mesmo exemplo, tá? O homem foi preso por ter agredido a mulher, tranquilo? O cara propõe a troca de agredido por assassinado. O homem foi preso por ter assassinado a mulher. Agredir e assassinar tem o mesmo sentido? Não.
mas ser preso, porque assassinou uma mulher, faz sentido, não faz? Então isso é coerente, entendeu? Então quando ele fala manter a coerência, quer dizer que a frase reescrita tem que obedecer a lógica. Seria incoerente se eu dissesse assim, ó, aquele homem emagreceu por comer 4.000 calorias por dia. Peraí, isso é incoerente, cara, entendeu? Isso é incoerência, tá? Beleza? Mas vamos lá. A questão fala assim, a correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas se a expressão no entanto fosse substituída por não olha, tá? No entanto é uma conjunção adversativa, não é isso? Eu acho, eu desconfio, tá? Que a resposta vai ser mas, porém, contudo, todavia ou entretanto. Entendeu? A resposta tem que ser uma dessas. Aparece mais de uma dessas aí ou só aparece uma das que eu falei? Aparece mais de uma das que eu falei ou aparece apenas uma das que eu falei? Vou repetir, tá? Mas, porém, contudo, todavia e entretanto. Aparece só uma ou aparece mais de uma? Fala aí. Veja bem, essa é a questão que está trabalhando aqui com essa diferença. Olha aqui, ó. Manter o sentido e manter a coerência. Quando você faz assim, o homem era gentil, no entanto, agia com grosseria. Ó, o homem era gentil, no entanto, agia com grosseria. Vou colocar em uma oração só, tá? No entanto, agia com grosseria. Aqui eu tenho um conector adversativo, a vírgula é só antes, tá? Eu só colocaria depois se você colocasse no início do período. O homem era gentil, no entanto, agia com grosseria. Ele propõe a troca deste outro elemento aqui, preste atenção, que mantém a coerência e não o sentido. É aí que está a questão. Se ele pedisse uma troca que mantivesse o sentido, tinha que ser um dos conectores adversativos, entendeu? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Ele propõe a troca de um conector por outro que mantenha a coerência e não o sentido. Para que mantivesse o sentido, tinha que ser um dos que eu falei. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Entendeu? Para que mantivesse sentido. Mas ele pede que se mantenha o quê? A coerência. E a manutenção da coerência, ela se dá pela análise textual. Entendeu? Vamos às opções aí. Vamos ver o texto lá, por favor. Lá na linha 8 do texto. Ó, pega o primeiro parágrafo comigo, só o primeiro parágrafo, tá? E a partir de então a gente lê o que vem depois. É impressionante como, em nosso tempo, somos contraditórios no que diz respeito aos direitos humanos. Em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo de racionalidade técnica e de domínio sobre a natureza, o que permite imaginar a possibilidade de resolver grande número de problemas materiais do homem, quem sabe, inclusive, o da alimentação. No entanto, a irracionalidade do comportamento é também máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Primeiro vamos compreender a contraposição que há entre a ideia anterior e a ideia posterior. No último período, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, o que permite imaginar a possibilidade de resolver grande número de problemas materiais do homem, quem sabe inclusive da alimentação. Primeiro parágrafo fala da racionalidade, da capacidade de resolver coisas, de aspectos positivos do homem. Quando ele bota o no entanto aí, ele já evidencia que vai expor agora uma sequência em que vai haver uma contraposição à ideia pregressa. Se ele falou bem, agora ele vai falar mal. Vinha ele falando bem da racionalidade do homem, né? Da nossa capacidade de resolução de questões usando a racionalidade. Aí agora ele manda assim, no entanto, a irracionalidade do comportamento é também máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Agora, olha no enunciado da questão. A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas se a expressão, no entanto, fosse substituída por, ele bota, embora, nesse sentido, ainda assim, logo e sobretudo. Quando você tiver que fazer uma troca proposta, é claro que um conhecimento gramatical prévio vai ajudar bastante, mas se você tentar, por você mesmo, fazer as trocas, você consegue perceber algumas coisas que fazem sentido e outras não. Quando é que você emprega este cara aqui, ó? Eu sempre peço aos meus alunos que nunca empreguem isso em redação, mas você pode empregar. Quando você fala nesse sentido, tudo bem? Quando você emprega o nesse sentido, a sua intenção
é dar uma sequência à ideia pregressa, entendeu? O nesse sentido você emprega em redações só quando o parágrafo 2 ou parágrafo 3, né, vai dar uma sequência ao que for expresso antes, quase como se fosse uma relação de causa e efeito, entendeu? Não se emprega este cara nesse sentido quando a relação é adversativa, quando a relação é adversa. Quando você faz, por exemplo, ó, o homem era dedicado a resolver as questões com muita racionalidade. Nesse sentido, sempre agia pensando primeiro para depois tomar alguma atitude. Repara que nesse sentido dá uma sequência lógica, quase como se fosse uma relação de conclusão. Então, ó, emprega-se nesse sentido quando houver uma relação lógica e de causa e efeito. Então, vocês que farão a redação aí, ó, se quiserem colocar um parágrafo em que haja uma sequência e ideia antecedente, você emprega nesse sentido aqui, que estabelece uma relação lógica de causa e efeito. Você lembra a relação entre os parágrafos? O parágrafo 1 apontou um aspecto positivo, não foi? O parágrafo 2, um aspecto negativo. Então, não cabe nesse sentido, concorda? Ou nesse sentido, você emprega numa redação quando você quer dar uma sequência lógica e presumível à ideia pregressa. Tá legal? Aí, ele faz a troca, para mim, que é a mais perigosa na letra A. Ele faz o embora aí. Por quê? Presta atenção, pessoal. Quando você tem aula de orações coordenadas adverbiais concessivas, você percebe que as concessivas também estabelecem uma relação de contraste, né? E as pessoas muito frequentemente confundem adversatividade com concessão. Veja bem aqui a relação, olha como elas de fato se parecem e olha como você faz para diferenciá-las. Olha aqui, ó. Maria fala inglês, é brasileira. Levando em consideração que inglês não é a nossa língua pátria, há uma relação sutilmente contrastiva aqui, não é isso? Preste atenção aqui, por favor. Ó. Maria fala inglês. Vou colocar o mesmo verbo, tá? Só que em outro modo agora, ó. Seja brasileira. Aí eu vou colocar aqui 2 conectores. Você me diz qual entra em cada espaço aqui, ó. A relação é de contraste nas duas. Falar inglês sendo brasileiro é uma relação contrastiva, né? Já que o português é nossa língua pátria, entendeu? Qual conector você colocaria aqui? Qual você colocaria aqui? Maria fala inglês, mas é brasileira ou embora é brasileira? Maria fala inglês, mas seja brasileira ou embora seja brasileira? Reparou que só cabe um em cada um dos lugares? Reparou? Aqui você colocaria mais ou embora? Maria fala inglês, fala aí. Embora seja brasileira.